Vamos agora ler o texto bíblico, e o texto está lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Então, abra ou acesse a sua Bíblia. Deixa eu explicar o contexto. Quero falar assim, o jeito certo de buscar a Deus. Eu quero explicar o contexto e por que esse tema está contido nesse contexto do texto que nós vamos ler agora. Nós estamos falando sobre um texto de Jesus. Jesus está no segmento de discipulado. Jesus, ele veio ao mundo para formar 12 discípulos, e através desses 12 discípulos, eles puderam pregar o evangelho e fazer com que o evangelho chegasse até nós. Jesus, ele veio com uma missão eterna: morrer na cruz, mas ressuscitar ao terceiro dia e morrer pelos nossos pecados, para que a gente tivesse vida. Mas Jesus veio também com uma missão existencial. A missão existencial de Jesus está escrito em João capítulo 17. Ele veio para formar discípulos. Quando Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, eu entreguei a vocês, a minha missão está completa. Eu tive os 12 e formei eles, agora eles estão prontos para levar o legado do evangelho às nações. Jesus teve esse lugar de formação na vida dos 12. Esse lugar de formação passou por várias etapas. Então, quando Jesus multiplicava o pão, ele falava assim: eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim não vai ter mais fome. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele falou: eu sou a ressurreição. Então todo espírito de morte, ele vai acabar e vai morrer em mim. Jesus estava ensinando. Pois bem, Jesus estava prestes a ir a seu último ensino aos discípulos, que era a cruz. Ou seja, eu sou todo amor a ponto de me entregar por vocês. Mas antes disso, ele passa num lugar, ele precisava ensinar os seus discípulos a respeito de um jeito certo de buscar a Deus. Jesus pede para os seus discípulos para acompanhá-lo num monte para orar, para buscar a Deus. Jesus Cristo queria ensinar aos seus discípulos a respeito de busca. Como que a gente acessa a Deus? Como que a gente acessa o Pai? Por incrível que pareça, naquele monte que o texto bíblico não fala, alguns dizem que foi o Monte Tabor, outros dizem que foi até o próprio Hermon, o Monte Hermon, mas por incrível que pareça, os 12 não subiram. Quem subiram foram 3, os mais próximos: Pedro, Tiago e João. Os 9 ficaram no pé do monte. Ali, claramente, sob a perspectiva do jeito certo de buscar a Deus, ou seja, de uma espiritualidade concreta, se formaram 3 perfis. O primeiro perfil é o perfil de Pedro, Tiago e João, o perfil que subiu o monte, e eu vou chamar esse perfil de espiritualidade do monte. O segundo perfil foi o perfil de espiritualidade que ficou no pé do monte, eu vou chamar esse perfil de espiritualidade do vale. E o terceiro perfil, a espiritualidade que Deus espera de nós, que é a espiritualidade do próprio Jesus. Então, enquanto eu vou ler essa história para vocês, eu queria que você começasse a identificar características desses 3 perfis, porque depois eu quero falar um pouquinho a respeito dos 3 perfis e aplicar algumas coisas. Lucas capítulo 9, versículo 28 diz o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, presta atenção, Pedro sem saber o que dizia, olha a espiritualidade do monte. Pedro falou: mestre, que bom que nós estamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo, não sabia, era nécio, é isso que o texto, o evangelista Lucas falou. Versículo 34: enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias, e não contaram a ninguém o que tinha visto.
No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, suplico-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente, o menino grita, e o espírito sacode-o com violência, fazendo-o espumar. Dificilmente o abandona antes de machucá-lo muito. Versículo 40. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Ao se aproximar o menino, o demônio lançou-o por terra, sacudindo violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: olha o que Jesus disse, ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Contudo, não entendiam o que isso queria dizer. Era-lhes encoberto para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desse assunto. É sobre isso que eu quero falar, os 3 perfis de espiritualidade que eu acabei de ler. E quais são eles? Espiritualidade do monte, espiritualidade do vale, espiritualidade de Jesus. Primeiro vamos olhar a espiritualidade do monte. Essa é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Presta atenção nisso aqui. Esse é o princípio, e é o que a gente acabou de ver. Essa espiritualidade do monte é a espiritualidade do êxtase sem entendimento. A espiritualidade do monte é a espiritualidade do êxtase sem entendimento. Jesus sobe ao monte para orar, mas eles dormem. Ou seja, o que empolga Jesus dá sono nos caras. O que deixa Jesus vivo, o que dá alegria para Jesus, faz com que os caras sejam literalmente negligentes. É um pesadelo para os caras. E o que é curioso é que esses homens no topo daquela montanha veem grandes milagres, mas mesmo assim não querem intimidade com Deus, mesmo assim não ganham raiz no Evangelho. Sabe, gente, a religião dos milagres é nociva. É isso que o texto está falando. Veja, todo mundo ama milagre, mas milagre nunca pode ser o fim. Milagre sempre é um sinal. Senão o povo de Israel no deserto, aquele povo que saiu do cativeiro do Egito e foi em direção à terra prometida, aquele povo que viu pão caindo do céu, codorniza, que viu coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, que viu a roupa não se estragar durante 40 anos, aquele mesmo povo seria o povo mais crente do mundo. Mas não obstante a isso, aquele povo foi o povo mais idólatra que Israel já teve. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no milagre, a gente pensou que chegou em Deus, a gente chega num ídolo. Quando o milagre só serve como sinal, gente, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu quero chegar ao Cristo Redentor. Aí eu olho ali na cidade, Cristo Redentor, a placa, siga reto. Aquilo é uma placa. Mas você, tudo bem, a placa é importante, porque eu vou chegar lá. Daí eu chego ali na Zona Sul escrito Cristo Redentor. E quando eu chego no Cristo Redentor, eu jogo as placas fora e fico com o Cristo Redentor, não é? É a mesma coisa. Sabe qual é o problema? A religião do monte, ou a espiritualidade do monte, muitas vezes trata o milagre como se fosse Deus e joga Deus fora. Sabe o que acontece? Nós temos um povo que se diz de Deus e em nome de Deus joga Deus fora. E em nome de Deus se torna um ídolo, na verdade um idólatra, de um ídolo chamado milagre. Que milagre esses caras viram? Os 3, Pedro, Tiago e João. Primeiro eles viram Jesus se transfigurando na presença deles. Eles viram 3 milagres. Segundo, eles viram Moisés e Elias na frente deles, um representando a lei, outro representando os profetas, que apareceram em glória e conversavam com Jesus. Em terceiro, eles escutaram a voz de Deus. Gente, você já escutou a voz de Deus? Os caras escutaram a voz de Deus, ou seja, os caras viveram um sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. A gente tem que viver o sobrenatural, não estou dizendo isso, mas os caras viveram. Mas presta atenção, o sobrenatural não se sustenta sem o próprio Deus. O próprio Deus falou: eis aí o meu filho, escutai-o. Foi isso que o texto falou. Mas apesar de
tanto milagre, de tanta êxtase da presença de Deus, eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo. Primeiro, a espiritualidade do monte não discerniu, mas não discerniu o quê? O que eles não discerniram? Estamos falando da espiritualidade do monte, a espiritualidade de êxtase sem entendimento. O que esses caras não entenderam? Primeiro, eles não entenderam e não conseguiram discernir quem Cristo era. Quem era Cristo? Vejam vocês, quando Pedro disse que eles viram Jesus, Moisés e Elias, e daí o que aconteceu? Olha o que Pedro falou, naquele êxtase, né? Naquele milagre que estava acontecendo aos olhos de Pedro. No versículo 33, Pedro fala assim: mestre, que bom que estamos aqui. Vamos fazer o seguinte, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando. Ele colocou Jesus no mesmo patamar que grandes homens de Deus. Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Pedro estava botando na mesma prateleira o próprio Deus, Moisés e Elias. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Porque a espiritualidade do monte faz com que o milagre se transforme em Deus. Então Jesus se transforme num garçom. Então a gente fala que Jesus é garçom. Para que eu venho buscar a Deus? Eu venho para ter a minha bênção. Cara, a bênção é importante, mas a maior bênção nós já temos, chamado Cristo Filho. Para que eu venho buscar a Deus? Eu venho para ter o meu milagre. O milagre é importante, mas o maior milagre é Jesus Cristo em nós. A gente transforma Deus em curandeiro, e daí, se a cura não vem, a gente joga Deus fora. Sabe por quê? Porque a gente não adorava Deus, a gente queria usá-lo. A espiritualidade do monte é êxtase que não sabe discernir, inclusive, quem Cristo é. E quem é Cristo, gente? Ele é o Filho único de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa salvação. Ele é único, Ele é singular e é incomparável. Mas eles não discerniram nada disso. O segundo erro que a espiritualidade do monte comete é que eles estavam vendo milagres, mas não discerniram a centralidade da missão deles próprios. Deles próprios. Olha o que Pedro fala: mestre, que bom estarmos aqui. Vamos ficar aqui para sempre. Vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, vamos fazer uma tenda aqui para Elias, vamos ficar aqui. A gente está no bem bom, nós atingimos o êxtase maior. Olha a presença de Deus, olha a voz de Deus falando, olha a nuvem descendo, olha que coisa maravilhosa. O próprio texto de Lucas trabalha essa afirmação de Pedro dizendo: ele não sabia o que falava. Ele não sabia o que falava. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso te dizer algo. O monte é muito bom, a manifestação de Deus é muito bom, e todos nós queremos isso aqui. E é importante, porque senão nós ficamos secos. Mas o monte é apenas para a gente carregar as baterias, porque o lugar de exercer o seu ministério é lá no vale. Quando Pedro falou esse absurdo, Jesus falou: já experimentaram, é bom, né? Então tá bom, agora vamos descer. Chegaram lá embaixo, tinha endemoniado, tinha gente para curar, agora vamos trabalhar. Pois bem, a espiritualidade do monte, muitas vezes, só vive o êxtase e não vive o propósito. Sabe, é lá no vale que o nosso ministério acontece, gente. É lá no vale que o monte é até importante para sustentar, mas é no vale que a coisa acontece. Não é à toa que Jesus falou isso. Para a igreja do Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se é prevalecer contra, é instrumento de defesa. O que a igreja teve que fazer para chegar até lá? Ela teve que caminhar. A igreja só faz sentido indo em direção ao vale, às portas do inferno. Senão a gente tem tudo, mas não tem propósito. E sem propósito, o êxtase se perde. Em última instância, é o propósito que sustenta a experiência com Deus. É no vale que a gente vê gente sangrando. É no vale que a gente vê gente sofrendo. É no vale que a gente vê gente cativa. É no vale que a gente vê gente endemoniada, mas que pode ser salva pelo Evangelho. E a espiritualidade do monte é a espiritualidade, por exemplo, do Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa é uma bênção. É maravilhoso, mas se a gente não desce lá e pragmatiza isso em vida, a gente se perde. A gente chega aqui e pensa assim:
acabar com os demônios, meu irmão, sou exterminador. Na segunda passa, na terça passa. Sabe por quê? Sabe por isso que eu falo para o pessoal que começa na nossa igreja, semana que vem a gente vai fazer a membresia. Meu irmão, se você não se envolver na tua missão aqui dentro, daqui a pouco você está fora da igreja. Nós somos cheios para transbordar. Falei isso agora no dízimo. Nós somos cheios para transbordar, tudo que eu retenho apodrece. Talvez você não é um crente melhor, porque você não desemboca em resposta para as carências que te cercam. Sabe qual é o maior medo que eu tenho no meu ministério, gente? É que a gente viva um centro de experiência, ao invés de sermos um centro de salvação e serviço. Olha que maravilha. Gente, o que foi esse louvor hoje? Pelo amor de Deus. Mas esse louvor não segura absolutamente nada se a gente não sair daqui e servir o Senhor. Ai, tudo legal, olha que bacana, olha as luzes. Nossa, pastor, que palavra. Isso tudo é muito legal. Mas a pergunta é, está arregaçando a manga? Faz sentido para você? Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus está nos alertando. Se existe presença de Deus, é só para ativar na gente a ação para irmos às portas do inferno, porque já é promessa do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que avança. Essa espiritualidade do monte traz para a gente maravilhosa. Mas eu percebo que, via de regra, nós nos reunimos muito mais, simplesmente para ter êxtase, do que simplesmente para nos potencializar, para aí sim, na nossa missão, ser resposta. Sabe? Não existe espiritualidade sadia que não seja resposta às carências que estão ao nosso redor. Não existe. A espiritualidade do monte desfigura a nossa missão, e fazemos isso tudo em nome de uma falsa santidade, que tem os milagres como fim e a experiência como ídolo. Uma falsa santidade que tem os milagres como fim e a experiência como ídolo. A espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. E a espiritualidade do vale, aqui vamos lá. Eu chamo essa espiritualidade do vale de a espiritualidade do povo da boa teologia, mas da falta de poder. Primeira espiritualidade, êxtase sem entendimento, sem propósito. Segunda espiritualidade, gente que sabe muito teologicamente, muito bacana, mas que lhe falta poder de Deus. Eles estavam no pé do monte, os 9 discípulos, mas eles também não oraram. Jesus deixou claro, vamos buscar ao Senhor, mas os caras não fizeram isso. E ao invés de orar, segundo o texto correlato da mesma história, em Marcos, diz que aqueles 9 ficaram discutindo a respeito de Deus com os escribas. Ou seja, eram bacana, bom em teologia, sabia tudo de Deus. Aqui eu estou falando com quem de casca grossa, que estuda a Bíblia. Eu não estou dizendo que isso é ruim não, gente. É importante, eu quero dizer que há espaço para discussão teológica. Mas o que o texto nos alerta aqui é do perigo de perdermos o foco da missão principal. Se você parar para perceber, via de regra, é o que nós fazemos. E principalmente nós batistas. Eu geralmente não falo isso, né? Os batistas são ótimos, são maravilhosos discutindo. Sabe o que a gente faz? A gente é bom de teologia, a gente é bom de palavra, isso é muito bom. E domingo após domingo a gente se reúne para discutir. E aí nós marcamos uma conferência de missões para discutir a respeito de missão. Nós marcamos uma conferência da visão celular para discutir a respeito de ganhar pessoas para Jesus. E aí nós nos inscrevemos no seminário, nós estudamos 4 anos, nós vamos para o mestrado, nós vamos para o doutorado. E aí eu fico me perguntando, e aí, quando que você vai entrar para jogar bola? Para entrar em campo, para jogar? Quanto? É bom pra caramba, teórico, sabe tudo, vai discutir Bíblia, o cara é um gigante, mas parece que joga o sêmen no solo. Me desculpa a terminologia. Aquilo que poderia produzir vida, joga fora. Não sei se vocês sabem, a nossa igreja tem na faixa de 70 seminaristas. Aí você fala, cara, 70 seminaristas é uma igreja. O que eu fico mais preocupado é que, olhando o grupo dos seminaristas, eu conto nos dedos os caras que abriram célula para começar a cuidar de gente. Pô, pastor sem ovelha? Cara, isso para mim não faz sentido.
Não faz sentido a gente ter o melhor, a gente saber tudo teologia, a gente ser bom de Bíblia, mas na hora de produzir vida, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. A espiritualidade do vale é marcada por gente muito boa, gente que sabe discutir tudo, é muito bacana, mas na hora de gerar vida, se esquiva. E a história continua falando sobre esses 9. Enquanto os discípulos discutiam com os escribas, os 9, o diabo agia furiosamente. Diz o texto que havia um menino endemoniado. E o texto diz que o diabo pegava esse menino e jogava no fogo, e jogava para um lado, jogava na água, jogava na terra, o menino se cortava, o menino se quebrava todo. Agora você imagina os pais olhando aquela criança, não sabia o que fazer, a vida dos pais se tornou um inferno. Essa criança pode se matar a qualquer momento. Era exatamente isso que acontecia. No texto grego, a palavra era bafos. Bafos no grego ele era endemoniado, era desde o ventre. Eu não sei explicar isso teologicamente, mas é isso que o texto está falando. Agora você imagina um bebê endemoniado, era o que acontecia. E o pior, o pai escuta falar que Jesus estava pela redondeza junto com os seus discípulos, e ele pensou, o meu problema, o nosso problema vai acabar, o nosso filho será liberto, hoje o poder de Deus será manifesto, nossa vida vai voltar a ser vida de novo. Chega perto, Jesus está no monte, o pai leva os meninos para quem? O menino para quem? Para os discípulos, os 9 que estavam lá. E o que a Bíblia diz? Que os discípulos não puderam fazer nada. Você imagina a vergonha. E por que os discípulos não puderam fazer nada? Jesus já falou, quando chegou lá embaixo, falou assim, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Jesus Cristo falou assim, sabe por que vocês não podem fazer nada? Jesus explica, é porque tem casta que só sai com oração e jejum. Jejum e oração. Aqueles discípulos poderiam ser o melhor de teologia, poderiam falar tudo a respeito de quem Deus era, mas lhe faltava poder de Deus. E poder não se adquire nos livros. Eu não estou fazendo ódio contra a intelectualidade, eu mesmo amo, mas a verdade é que o Evangelho não é conhecimento, o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. Conhecimento é importante, mas eu quero dizer para você que não adianta você pendurar um diploma na sua parede, ser especialista e pensar que isso vai te dar poder. Poder se adquire de joelhos dobrados, poder se adquire no secreto, poder se adquire com jejum e oração. Você tem rotina para tudo, né? Para ir para academia, você tem rotina para brincar com seus filhos, para ir para o trabalho, você tem rotina para fazer um esporte, você tem rotina para sair e ir para um passeio com a sua família. Qual foi a última vez que você teve rotina para jejuar? Se abster de algo para buscar especificamente ao Senhor. Qual foi a última vez, cara? Qual foi a última vez que você teve rotina para falar, eu preciso de intimidade? Porque a gente não tem como passar pelas agruras dessa vida sem que Deus seja o centro, sem que Ele seja recentralizado em quem nós somos. A vida se esvai e vai se perdendo. Nós precisamos do poder, porque sem poder nós vamos ficando envergonhados diante das grandes tribulações, os grandes embates da vida cristã, que foi o que aconteceu com esses caras. E as batalhas que a gente não vê, não se ganha na força do argumento que a gente vence, não, mas na força do poder do Espírito. E o poder do Espírito Santo você só consegue através de uma vida de intimidade com Deus. Se cai um endemoniado aqui hoje, falar assim para você, vai lá, tu vai. Conta a história, pastor Renan Dias Lopes que contou essa história. Um seminarista muito bom, uma promessa no seminário, foi convidado para fazer uma série de conferências. O seminarista morava em Recife, uma série de conferências numa igreja de São Paulo. O seminarista não é convidado para fazer uma conferência sexta, sábado, domingo, pregar. É muita honra, numa grande igreja. Pois bem, lá vai ele se sentindo honrado, pega os seus melhores sermões, bota o seu melhor terno e vai em direção ao aeroporto. Chega lá, é recebido pelo pastor e vai para a casa do pastor.
Chegando na casa do pastor, ele está esperando até o culto dar certo, até o culto começar, né? Assim, tinha bastante tempo, chegou de manhã. Até que uma irmã da igreja chega sobressaltada na casa do pastor, bate na porta. O pastor atendeu e falou: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa agora. Mas o que foi mesmo? A nossa vizinha. O que aconteceu com a nossa vizinha? A minha vizinha está endemoniada, ela está quebrando tudo lá. O pastor olha para aquela mulher e olha para o seminarista e falou: minha irmã, hoje é o seu dia de sorte. Pois vim, acaba de chegar um santo homem de Deus lá de Recife, e ele vai resolver o meu problema. O seminarista fez assim. Antes dele falar, o pastor já pegou pelo braço e já levou. Quando chega lá, os vizinhos estavam todos na porta da casa daquela mulher que estava lá dentro, endemoniada. O pastor chegou e falou assim: meu irmão, faz teu nome, vai, Rupi. Quando aquele seminarista entrou, de longe ele ouve os gritos daquela mulher. E tinha um monte de gente lá de fora esperando. O que ia acontecer? Quando ele entra cheio de medo, e vê aquela mulher com o rosto desfigurado, um semblante terrível. E o que acontece é que quando ele tenta falar, para começar, em nome de Jesus, a expulsar o demônio, aquela mulher lhe vira uma bofetada na cara. E aquele cara cai no chão e bate com a cabeça e fica mais de uma hora desacordado. Depois, chorando, contando essa história, aquele seminarista confessa para o pastor Hernando Dias Lopes. Ele diz o seguinte: parece, pastor, que naquela mais de uma hora desacordado que eu fiquei, me passou um filme pela cabeça. E eu comecei a pensar o quanto eu estava longe de Deus, quanto eu conhecia Deus só de ouvir falar, ou teoricamente, mas eu estava seco espiritualmente, eu estava vazio de poder. Eu entendi que não basta ser crente, não basta ser membro de igreja, não basta ser batizado, não basta ser seminarista, não basta ser pastor. Nós precisamos do poder de Deus, é esse que liberta. Não é na força do braço, meu irmão, não é na força da inteligência, não é na força do argumento, não é na força da discussão, é o poder de Deus. Só o poder de Deus pode transformar o homem, e nós precisamos desse poder. Nós precisamos desse poder, o poder que abre os olhos aos cegos, o poder que levanta o caído, o poder que restaura o quebrado, o poder que salva o perdido. É o poder de Deus. Por que nós precisamos de poder? Porque não há cristianismo sem o poder. Sabe por quê? Porque o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a transformação do homem. O Espírito Santo é espírito de poder. É por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, seu discípulo, lá na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto da mesma forma, porque o reino de Deus não consiste em palavras, não consiste apenas em conhecimento, mas em poder. Não há cristianismo sem poder, e não deveria existir cristão sem poder. Eu te pergunto, estamos nós revestidos do poder de Deus? Porque uma coisa é ter Deus presente, outra coisa é ter Deus presidente. Ter Deus presente é o que os discípulos tinham antes de Atos 2. Eles eram salvos, mas foi por um revestimento a mais do Espírito Santo de Deus que fez com que aqueles homens amedrontados se levantassem para ser grandes pregadores do Evangelho e transformar o mundo. O batismo de Jesus é um batismo de poder, não é um batismo de água. João Batista estava com os seus discípulos e até outros chegarem e perguntarem: vem cá, você é o Messias? João respondeu: não, eu vos batizo com água, mas virá alguém que é maior que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
O batismo de Jesus é batismo de fogo. O Espírito Santo enche-nos com fogo. Não tem como, esse é o caminho de qualquer cristão. O crente precisa ter fogo no coração, fogo de fervor, fogo de entusiasmo, de alegria, paixão pela glória de Deus. Nós precisamos de línguas como de fogo. Não basta você arrumar a lenha, não basta você colocar a oferta sobre o altar. É preciso que o fogo venha. E quando o fogo desce, o povo cai de joelhos e todos dizem numa sua voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Conhecimento sem poder é um perigo. Primeiro, que gera esterilidade. A gente não vence as coisas da vida, os problemas da vida. E segundo, que gera vergonha. Foi isso que a espiritualidade do pé do morro, do vale, proporciona. Um conhecimento é gostoso, mas sem poder só gera vergonha e esterilidade. Em último lugar, quero partilhar com vocês sobre a espiritualidade desejada, a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus se desdobra em duas características: oração e manifestação de poder. Primeiro, Jesus sobe o monte para ensinar e para fazer algo: orar. E o que Jesus faz? Ele ora. E porque ele ora, algumas coisas acontecem. Primeiro, porque Jesus orou, Jesus foi transfigurado. A Shekinah invadiu o seu corpo, a glória de Deus estampou seu rosto. E quando nós oramos, a mesma coisa acontece, gente. A glória de Deus também vem sobre nós. A Shekinah de Deus desce para a terra e nos inunda com a sua presença. A verdade é que lá fora, muitas vezes a oração não resolve, porque o Senhor tem os seus caminhos. Mas uma coisa eu te garanto: toda vez que entramos de joelho e temos um momento com o Senhor, algo dentro de nós muda, os fardos são trocados. É isso que o texto fala: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Jesus falando: e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo. Troca de mim comigo, alivia o teu fardo. Eu sou o vosso Deus. Pois se eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar paz em mim. Paz em mim. Pois bem, os fardos são trocados. E porque Jesus orou, o Pai preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Se em primeiro lugar Jesus orou e a gente é transfigurado, algo acontece dentro de nós. Em segundo lugar, só vence na vida quando a oração faz com que os fardos sejam trocados e nos prepare para os momentos de aflição. Foi o que aconteceu com Jesus. Enquanto Jesus orava, Moisés e Elias apareceram. E o papo deles foi: você precisa ir para a cruz. Então Jesus já estava se preparando. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando nós temos intimidade com Deus, a crise até chega, mas nós temos forças para enfrentar a crise. Mas se a gente não tem vida de oração, quando a tempestade chega, a gente naufraga. Independente da tempestade, se for uma brisa que balança um pouquinho, existe algo dentro de nós que faz com que a gente fraqueje. A oração é o único abrigo que nós podemos ter em fases de tempestades, em estação de tempestade. A oração do justo pode mudar as circunstâncias, sim, mas sobretudo acalma a nossa alma, acalma o nosso coração, revigora a nossa alma e mostra quem de fato está no trono. A oração redimensiona o problema e reafirma a soberania de um Deus que é todo poderoso. O Senhor é o meu pastor, e se Ele está no trono, nada tem falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, e Ele me guia mansamente a qualquer água tranquila. Então, se eu estou passando por um momento de dificuldade, não é que a dificuldade não está lá, mas existe um bom condutor chamado bom pastor que está à frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho que temer. Por quê? Porque o vale vai passar? Porque o vale não existe? Não, é porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vida vai ser boa? Não, vai ter inimigo. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas unges a minha cabeça com óleo, ou seja, me dá honra, e o meu cálice faz transbordar, ou seja, aquilo que me deixa totalmente seco, com a unção do Senhor, me faz transbordar em generosidade e amor para quem me cerca, porque o Senhor é o meu pastor. E a promessa é que certamente que Ele vai mandar 2 cães de guarda
atrás de nós: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Eu terei o bom pastor, a esperança da glória, Cristo em nós, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a fonte da nossa alegria, e eu estarei com Ele até que Ele volte. E em segundo lugar, a espiritualidade de Jesus passa primeiro pelo caminho da oração. Em segundo lugar, a espiritualidade de Jesus passa pelo caminho do poder. Jesus e os discípulos descem do monte e se encontram com o Pai. E esse pai tem um filho endemoniado. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. A cena é horrível. Até que aquele endemoniado vem em direção a Jesus. Jesus dá uma ordem: sai agora. Pum. O demônio sai. Uma palavra. Aquilo que o homem não consegue, o Senhor pode. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Até os demônios precisam se curvar e obedecer e bater em retirada, porque Jesus tem todo o poder. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Quem domina e quem tem todo o poder sobre os demônios é o nome de Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Quem é caminho, quem é verdade, quem é vida é Jesus. Ele é o único poder que pode mudar o homem. Essa semana eu escutei uma história de transformação que é só pelo poder, não é pelo convencimento, é só pelo Senhor. A história de Rosaria Butterfield, professora de linguística da Universidade de Syracuse, na Inglaterra. Uma mulher culta. E ela estava fazendo uma tese, uma tese de doutorado, do seu segundo doutorado. E a tese dela queria defender a ideologia de gênero em comparação com ideologias fundamentalistas. Por isso, dentro dos arraiais cristãos, nós temos fundamentalismos, sim, mas nós temos princípios também. E aquela mulher foi em direção a fazer uma pesquisa de campo, e ela conseguiu 2 voluntários, e um dia ela bateu na porta deles para começar a fazer a pesquisa. Ela esperava um ambiente inóspito. Quando ela chega lá, uma senhorinha, nome dela Floyd, com o seu marido quem? Sabe aqueles vozinhos de filme de Natal, sabe? Um cara de Papai Noel. Eles receberam com um biscoitinho e falaram: minha filha, como você é bem-vinda. Aquela mulher, a Rosália, com muita dificuldade, sabe, aquela mulher cheia de anteparos, é recebida com um sorriso, recebida com um abraço, com muito amor. E a pesquisadora pergunta para eles assim: vem cá, vocês me possibilitariam vir aqui? Eu preciso de uma rotina, diariamente, para fazer perguntas para vocês. E aquele casal com prontidão disse: sim, mas a gente só tem uma condição. Qual é? Que antes das perguntas a gente possa ler um pouquinho da Bíblia com você. Aquela mulher falou: para mim está ótimo, porque eu vou conhecer mais o que está por dentro. No dia seguinte ela foi lá, bateu na porta, e eles receberam com uma bandejinha de donuts. Entra, minha filha. Antes vamos tomar um café? Tomaram um café. E depois de tomar um café, a pesquisadora já ia começar: posso começar com as perguntas? Ela falou: não, lembre-se, nós vamos ler um texto antes, pode ser? Pode. Aí começaram a ler: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Começaram a ler João 3,16.
Me deu branco agora, fala junto com você assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, falaram nada, só ler o texto. Só que Rosária começa a narrar, depois pega o testemunho dela na internet. A Rosária começa a narrar que a armadura de pesquisadora foi caindo, à medida que o texto bíblico, porque cara, a palavra não volta vazia, gente. À medida que o texto bíblico, as orações e a palavra do pastor, lendo aquele texto, foram aquecendo o coração. E aquilo começou a mexer com a cabeça dela. E ela foi consultar o seu pesquisador, e o pesquisador falou assim: abandona isso aí. Não, mas como que você vai abandonar? Como é que eu vou abandonar agora? Não tem como eu abandonar agora, porque senão eu vou perder minha pesquisa toda. Ele falou: abandona isso aí, cara. Daí ela tomou coragem. Ela falou: vou abandonar, esse negócio está confundindo muito. Toca lá na casa do pastor. Ele era pastor, gente, eu não esqueci, acho que eu esqueci de falar. Depois ele falou: o pastor quem? Toca lá na casa do pastor. Aí, minha filha, você veio de novo para mais um momento das perguntas. Ela falou: não, hoje eu vim para me despedir. Sabe, isso aqui está mexendo muito com a minha cabeça, eu estou ficando muito cansada. Foi o que ela falou. Ela estava sendo confrontada pelo texto. E ela foi para o pastor quem e falou assim: pastor, hoje eu vou parar. Hoje eu estou muito cansado, eu preciso de um tempo, eu vou dar um tempo na minha pesquisa. Aí o pastor quem falou: se você veio aqui, nós temos um trato. Qual é o trato? Eu tenho que ler um texto antes de ir embora. Posso ler? Pode. O pastor quem abre lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11 e fala: portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Aí ele interrompe e fala: é descanso, você está cansado, presta atenção nisso aqui, a fim de que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Olha o que de repente está acontecendo com você, minha filha. Olha o que diz o versículo 12: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções do seu coração. Pastor quem fecha a Bíblia, e ele vira para aquela moça e fala assim: minha filha, considere o fato de que Deus está trabalhando em você e não tem jeito. O evangelho vai te perturbar até ele vencer. Aquela mulher foi embora, não conseguiu dormir aquela noite. No dia seguinte pela manhã, ela não se aguentou e ela foi lá. Rosária volta na casa do pastor e bate. Quando ele: minha filha, você aqui de novo. Lá ela já estava em lágrimas. E ela falou assim: pastor, como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Aí o quem chamou sua esposa: filho, meu amor, vem cá. Os dois deram a mão e falou: se você veio aqui, é porque a gente, antes de fazer qualquer coisa, tem que ler uma palavra da Bíblia. E ele abre João capítulo 8, no versículo 31, e ele fala: Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles deram as mãos, aquela menina se ajoelha e ela entrega a sua vida a Jesus. Sai a ativista e entra a filha amada de Deus. Sai incrédula e entra redimida e salva pelo poder de Deus. Sai a pecadora, como nós somos também, mas entra o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos desse poder. Só
Jesus nos dá esse poder, Ele derrama sobre a nossa igreja esse poder. O Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. O Evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo fala, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos em você e em favor de vocês, com o poder de Deus. O Evangelho é poder. A pregação é um discurso, a pregação tem que ser demonstração de poder. Nós precisamos desse Evangelho, e quando abrimos as nossas bocas, que saia de nós poder do Santo Espírito de Deus, que saia de nós fogo consumidor, que nos leva ao arrependimento. Depois de anos de trabalho missionário, John Wesley, o grande reformador, John Wesley, o grande revivalista europeu, reconheceu, apesar de ser missionário, que não tinha Deus. Você imagina um missionário sem Deus? E o que acontece é que ele se converte de fato no dia 24 de maio de 1738, com uma pregação dos moravianos. E naquele mesmo ano ele já era missionário, recém-convertido, disse: Deus me visita com o seu poder, Deus me visita com o seu amor. E isso aconteceu. Ele, com seu irmão Carlos, com um outro que foi um grande avivalista chamado George Whitefield, e mais 60 irmãos numa sala pequena, do dia 31, numa vigília para o dia 1º de 1739. Daí estavam eles buscando e pedindo ao Senhor o derramamento do teu Espírito, e até que os umbrais da porta daquela pequena sala se tremeram, e eles saíram dali, que eram homens comuns, saíram dali sem medo e destemidos, com o poder de Deus para pregar o Evangelho. O resultado, eles sacudiram a Inglaterra e experimentaram um grande avivamento. Ele, o John Wesley, pregou mais de 52 anos depois desse revestimento. Os historiadores contam uma história de que ele ia para as minas de carvão, e ali vinham os homens sujos de carvão, e o que acontecia é que aqueles homens sujos de carvão, de repente, faziam uma fileira branca assim no rosto. E assim uma fileira branca, porque os homens iam à frente, iam tirando o carvão. É como se tivesse a lágrima banhando aquele lugar. Era uma trilha de choro, as lágrimas rolavam, porque havia poder para pregar o Evangelho de Jesus. Nós temos resultados, sim, nós temos, mas meus irmãos, nós queremos mais. Nós queremos mais, nós precisamos de mais, para que quando as pessoas entrarem pelas portas da nossa igreja, elas tenham uma sensação tão profunda da presença de Deus, que elas sejam constrangidas ao arrependimento, e os nossos cultos se tornem celeiros de avivamento, celeiros de conversão. Que nós vivemos hoje não passam apenas de gotas perto de uma igreja que será avivada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder. Eu preciso desse poder. Você precisa desse poder. Eu quero terminar. Peço para que ninguém saia. A gente só vai cantar para a gente sair. 3 condições diante da presença de Deus. A primeira é êxtase sem entendimento. A segunda, entendimento sem propósito. E a terceira, intimidade, oração e poder de Deus com um propósito. Você está aqui essa manhã, você quer começar uma vida nova com Jesus? Você quer começar uma vida nova com Cristo, Ele sendo o centro, Ele sendo teu amigo? É o seu caso? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Se esse é o seu caso, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Repete no seu coração. Fala assim no seu coração: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, me perdoa. Entra no meu coração, Jesus. Muda a minha vida, Jesus. Muda a minha história, Jesus. Eu me entrego a Ti hoje. Eu sou Teu. E assim eu oro no Teu nome. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo,
levanta a sua mão lá no alto, se você ora comigo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Debaixo da galeria, tem alguém? Levante sua mão, debaixo da galeria. Eu quero ver você. Deus abençoe você, eu estou vendo você. Lá em cima da galeria, tem alguém? Levante sua mão. Eu não olhei para a galeria. Deus abençoe você. Mais alguém lá na galeria? Levante sua mão onde você estiver. Eu queria fazer um convite. Deus te abençoe, eu estou vendo você, minha querida. Você que está afastado do Evangelho, eu estou falando com você hoje, cara. Você que está afastado do Evangelho, mas está voltando hoje para os caminhos de Jesus. Levante sua mão, eu quero ver você. Deus abençoe, eu estou vendo você, minha querida. Mais alguém? Mais alguém aqui hoje? Lá debaixo da galeria tem alguém? Levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém lá em cima na galeria? Lá na galeria, lá em cima. Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto agora. Isso. E eu quero orar. Eu peço para que as pessoas perto, eu não quero que você venha aqui na frente não, tá, meu irmão? Eu só não quero que você fique sozinho, ou minha irmã. Peço que os líderes de célula, as pessoas que estão perto, que se cheguem, por favor. Temos uma senhora ali, obrigado, Josi. Lá em cima também tem pessoas. Por favor, não quero ninguém sozinho nesse momento. Vou pedir para que todos fiquem de pé nesse momento, antes de eu orar. Eu queria que você cantasse essa canção e a gente termina. Eu queria que você fizesse dessa canção adoração. Vamos cantar desde o início? Toca-me. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz me encontrei. Te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tens pra mim. Eu escolhi essa música por causa desse momento. Eu queria que você abrisse a sua voz, seu coração. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
Senhor Jesus, receba esse povo hoje como filho amado. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, ajuda-nos a consolidar esse povo nos teus caminhos. Esse povo disse sim para ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazer essas sementes crescerem. E eu venho te pedir agora pela nossa igreja, Senhor. Nós queremos o Senhor, nós queremos o teu poder. Nós não contentamos, Senhor, apenas em fazer culto, em ter lugar de êxtase, em saber teologia. Nós queremos a sua presença manifesta. Senhor Jesus, nós te amamos, mas encha-nos, Senhor. A tua palavra diz que aquele que vier ao Senhor, o Senhor derramaria rios de águas vivas. Senhor, venha com o seu Espírito e nos faça transbordar. Unja a nossa cabeça com óleo, Senhor, e nos faça transbordar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor levante sobre nós o teu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos sair daqui.